A Conta Geral do Estado, relativa a 2015, apresentada semana passada pelo Governo. Entretanto, o MDM votou contra, alegando que o instrumento legaliza as polémicas dívidas da Proíndicos e MAM. Já a Renamo abandonou a sala de sessões como forma de manifestar a sua contestação. As duas bancadas parlamentares da oposição, Renamo e MDM, já tinham se manifestado contra a Conta Geral do Estado, apresentada recentemente ao Parlamento pelo Governo. A oposição justifica o seu posicionamento com o alegado fato deste exercício orçamental de 2015 legalizar as polémicas dívidas da Proíndicos e MAM. A solução encontrada pela Renamo esta quarta-feira foi boicotar a sessão plenária da Assembleia da República como forma de se manifestar contra a Conta Geral do Estado. O MDM, por sua vez, votou contra o instrumento e a justificativa não foi diferente do que já vinha dizendo. A Conta Geral do Estado de 2015 consagra a ilegalidade ao inscrever as dívidas ocultas da Proíndicos e MAM, contraídas ilegalmente pelo Governo à margem da Assembleia da República. A Conta Geral do Estado de 2015 inscreve que o Governo contraiu 200 milhões de dólares norte-americanos junto do Banco Islâmico de Desenvolvimento para supostamente financiar a linha de transmissão de energia Chimoara-Nacala, violando de forma grave e flagrante a lei orçamental. Contudo, a bancada maioritária da Frelimo votou a favor e, justamente por ser a maioria, aprovou o exercício econômico de 2015. A Conta Geral do Estado de 2015 apresenta uma evolução qualitativa na sua estrutura geral e as ações financiadas no âmbito da sua execução permitiram o alcance dos grandes índices macroeconômicos, apesar de diversos constrangimentos de ordem econômico e político-militar. Ainda esta quarta-feira, o Parlamento aprovou duas propostas de lei que visam operacionalizar a estrutura administrativa dos distritos criados em 2013 e 2016. Trata-se das propostas de lei que criam novos postos administrativos e novas localidades. A implementação destes instrumentos poderá custar aos cofres do Estado cerca de 892 milhões de meticais. Após a aprovação, após a sessão que aprovou a Conta Geral do Estado, a bancada parlamentar da Renamo concedeu uma conferência de imprensa onde explicou as razões que a levaram a abandonar a sala de sessões e a não aprovar a Conta Geral do Estado. A Renamo diz que não podia participar da legalização das dívidas ilegais contraídas pelo Governo à margem do mandato constitucional. Temos um posicionamento que é de não aceitar que haja inclusão das dívidas ilegais e inconstitucionais na Conta Geral do Estado. Para a bancada parlamentar da Renamo, é inaceitável que o Estado moçambicano assuma dívidas particulares e as transforme em dívidas em que todos os moçambicanos são chamados a pagar. A legalização das dívidas inconstitucionais contraídas pelo Governo é improcedente e seria uma outra ilegalidade à luz da Constituição da nossa República e do nosso ordenamento jurídico, e que a única forma de se resolver o problema, na opinião da bancada parlamentar da Renamo, é que sejam incriminados os autores da violação da lei. A bancada parlamentar da Renamo, legítima representante do povo moçambicano e defensora dos seus interesses, escusa-se a compactuar com a oficialização da violação da Constituição da República de Moçambique e demais leis, pelo que nos distanciamos peremptoriamente da Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2015, na qual o governo da Frelimo inscreveu as dívidas da vergonha. As dívidas ocultas na Conta Geral do Estado. Ivete, como é que viu esta decisão do Parlamento? E é preciso considerar que foi o voto da maioria da Frelimo, a Renamo boicotou, o MDM votou contra. Mas, de qualquer forma, o Parlamento aprovou e as dívidas passam a estar na Conta Geral do Estado de 2015. Como é que viu esta decisão do Parlamento moçambicano?
Bom, é necessário dizermos que, claro, não somos todos políticos, mas o homem é um animal político. E como cidadã, há consequências para mim. Há consequências para a minha família, há consequências para o meu bolso, que anda roto. Em virtude da situação em que nós nos encontramos, os preços, a subida dos preços, a subida dos serviços, quer dizer, nós estamos em crise. Esta é uma realidade. Estamos em crise não só em tanto que crise financeira, mas também ao nível das nossas, alguns valores, até ideologias dentro de várias organizações, nós verificamos esta mesma situação. E nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos coisas muito boas no nosso país, temos... Eu até digo, e digo isto em alta voz, eu fiquei extremamente feliz quando ouvi que o Parlamento efetivamente avançou com a aprovação da Carta Africana de Democracia e Eleições. Quando eu ouvi que o Parlamento deu uma licença de paternidade para o funcionário público de 7 dias. Quer dizer, homem, você tem filho, fica a cuidar do seu filho e das suas coisas. Nós só tínhamos 1 ou 2 dias antes. Exato. E 90 dias efetivamente para a mulher. Quer dizer, é um parlamento que está a pensar fora da caixa e efetivamente está a legislar positivamente. E o que é que o parlamento está a fazer? Está a ter uma atitude pedagógica para com o cidadão, está a ter uma atitude pedagógica para com o Estado. Neste caso, o Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado. A questão que eu coloco é, por que é que não podemos ter esta dimensão em todos os casos? Era de se esperar que o nosso Parlamento tivesse uma atitude pedagógica quanto a esta questão. É que hoje, alguns chamam de dívidas ocultas, eventualmente podemos chamar de dívidas contestadas, é que hoje estamos a legalizar o ilegal. É que hoje estamos a sobrecarregar os sobrecarregados. Não sei se todos nós sentimos, talvez alguns não, mas nós sentimos o que está a acontecer com o preço de combustível, nós sentimos o que está a acontecer com o pão e por aí em diante. Quer dizer, semana passada a secretária lá de casa chegou e disse, não, senhora, é 10 meticais pão, já não é 7 meticais. Significa que eu tenho que começar efetivamente a fazer outras contas. O chapa, tendo em conta as distâncias, também é diferente. Então, nós queremos um parlamento pedagógico que ensine o Estado a justiça e ensine o Estado a agir com esta mesma justiça, porque, ao contrário, o Estado vai efetivamente agir conforme aquilo que é o seu bel prazer. Era necessário olhar para isto e penalizar o que eventualmente teria acontecido, não é? Penalizar e não pôr esta questão dentro do bolso daqueles que são os cidadãos. Portanto, acha que não faz sentido a colocação destas dívidas na conta geral? Eu compreendo o que é que aconteceu, fazendo uma leitura. Bom, olhando para a disciplina partidária, olhando para efetivamente que é aquele intuito de querer manter a harmonização e haver definitivamente internamente a harmonia, nós verificamos de forma clara que eventualmente não havia outra solução, outra saída. Mas é necessário olharmos, porque ali nós temos representantes do povo e nós queremos que nos representem. Queremos que olhem para os nossos problemas e nos ajudem a resolver os nossos problemas. E, efetivamente, tal como disse, não sobrecarregue ainda mais os sobrecarregados, porque nós estamos sobrecarregados. Só não falamos, só não gritamos, porque somos mesmo boa gente, mas a coisa não está boa lá em casa. É meu ponto de vista. Fátima, as dívidas na conta do Estado. Bom, eu acho que o Parlamento, ou a bancada, preciso dizer, a bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República cometeu uma ilegalidade ao aprovar a Conta Geral do Estado tal como ela está. Primeiro, porque o governo inscreveu na Conta Geral do Estado a questão das dívidas que não constaram daquilo que é a conta, que é a lei do orçamento dos respectivos anos em que essas dívidas foram contratadas. E depois, no ano de 2015, o governo não inscreveu na Conta Geral, na proposta de orçamento, que iria fazer amortizações ou pagamento das dívidas para serem aprovadas pelo Parlamento, e por essa via o governo estaria a prestar contas pela Conta Geral do Estado, porque a Conta Geral do Estado é um instrumento de prestação de contas
do governo em relação àquilo que foi a execução do orçamento. Então, como é que a bancada da Frelimo se atreve a aprovar um aspecto que não está previsto na própria lei orçamental, na lei do orçamento? E o Tribunal Administrativo, que assiste o Parlamento dando o seu parecer técnico sobre a Conta Geral do Estado, disse que essas contas feriram aquilo que é a lei orçamental. Qual é o papel da Assembleia da República em relação à lei orçamental? Quem aprova é a Assembleia da República. E como é que a bancada da Frelimo ousou em fazê-lo? Eu acho que, tendo em conta alguns aspectos que constam daquilo que é o relatório da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, que consta, por exemplo, na página 70, que diz que as projeções, que esta conta é ilegal, pelo fato de que as projeções foram feitas com base em pressupostos insustentáveis, hipotéticos e sem olhar para os fatores de risco. E diz mais, que olhando para aquilo que são os instrumentos que regem, portanto, os detentores de cargos públicos, isto dá lugar a uma penalização, portanto, a estas pessoas. Então, como é que a Assembleia da República consegue, a bancada da Frelimo em particular, consegue ser inconsistente com um aspecto que ela própria, em sede da Assembleia da República, nessa comissão de inquérito, constatou? E mais, lembram-se que a própria Procuradoria-Geral da República apareceu a dizer que havia sido cometido o crime de violação da lei orçamental e que é punível nos termos da lei penal como abuso do poder. Então, a Assembleia da República, particularmente a bancada da Frelimo, qual é a mensagem que nos está a transmitir ao aprovar, portanto, a Conta Geral do Estado, na qual constam as dívidas que não foram mencionadas nos respectivos anos? 2. Se formos a compulsar aquilo que é a própria Constituição e toda a legislação possível, vemos claramente aos olhos do mais leigo cidadão que houve violação à lei. Okay? O que é que nós estamos a aprovar em concreto? A Conta Geral do Estado com uma declaração de dívidas que não estão lá. Tudo bem que o governo diz que porque nós não prestamos, não inscrevemos no orçamento dos respectivos anos, nós o fazemos agora. Tinha que justificar com tudo que é argumento do porquê que não fez. E mais, é um aspecto que a Frelimo aprova na Conta Geral do Estado, que são pagamentos que o governo fez, que não estão justificados na própria Conta Geral do Estado e que tudo indica que são as amortizações que foram sendo feitas. Estamos a amortizar o quê? Se o próprio Parlamento não sabia, a menos que nos estejam a dizer que definitivamente eles da bancada da Frelimo tinham conhecimento sobre estas dívidas e nós os outros não sabíamos, portanto fomos traídos, porque eles nos representam. Eles não estão lá a representar a Frelimo, foram indicados pela Frelimo para representar a Fátima, para representar a Joana, a Ana Rita e todos os outros moçambicanos espalhados por este país. Então, o que é que nos estão a transmitir? Eu gostaria de perceber muito bem qual era a mensagem. Eu faço mesmo essa pergunta da Fátima. Qual é a mensagem que fica com esta decisão do Parlamento? Segundo, se o processo ainda não está clarificado, ainda há uma auditoria em curso que virá clarificar o destino e a forma como esta dívida foi contraída, e nós já temos, digamos, uma espécie de legalização da dívida na Conta Geral do Estado. Qual é a sua opinião? Sobretudo, qual é a mensagem que fica à sociedade? Ficou claro, porque eu acho que o debate da Conta Geral do Estado foi muito amplo. Foi muito amplo. Os pareceres das 4 comissões também foi bastante claro sobre isso. A atitude da oposição a mim não me comove, nem tampouco. Nunca aprovaram nada que diga respeito ao orçamento, nunca, nem o orçamento da Assembleia da República, nunca aprovaram. Porque isto é uma atitude, é uma cultura, de certeza que tem, ainda não vou levar muito tempo para falar disso, porque o público sabe que há mais de 22 anos quem aprova o plano e o orçamento do Estado é a bancada da Frelimo. Nunca aprovaram. Eu acho que isso faz parte da doutrina deles, em que nunca aprovaram plano e orçamento do Estado. A segunda coisa, o ministro Maleane, em dezembro, no finais de novembro,
quando foi apresentar as propostas do Plano Econômico Social para 2017 e Orçamento do Estado, falou sobre essa questão da necessidade de inscrever esse aspecto das dívidas. Falou. Como esses senhores não aprovam nada, como eu já disse, deixaram a coisa passar na altura, nós aprovamos os instrumentos que são necessários para o país andar, nas adversidades que se colocaram ao nosso país de 2015 para cá. O país não parou, as instituições democráticas estão aí a funcionar de forma atípica, porque tem muita dificuldade. O orçamento foi aprovado em 2015, o orçamento só foi aprovado em maio, todos nós recordamos disso. Portanto, é tudo isto que é de conhecimento público, foi sobejamente debatido em finais de novembro, até quando nós fizemos o voto sim. Ora, foi dito de forma muito clara as razões pelas quais o orçamento, a Assembleia, o governo traz na proposta este aspecto desses montantes, porque senão não haveria nenhuma outra forma de nós fiscalizarmos. Que é a nossa competência, não temos outra, Fátima. Vamos fiscalizar fiscalizarmos se fez o que disse na lei orçamental ou não. Isso só. Esse gente nem precisa de estudar muito. Sim, mas o que fez, que disse que vai fazer na lei orçamental? Se nós estamos a falar de dívidas que não foram declaradas. E depois, o mais importante, desculpa interromper, mas acho que podemos fazer o aspecto de declaradas e não declaradas não tem nada a ver com a conta geral do Estado. O que o Parlamento vai fiscalizar? Vamos fiscalizar porque foram autorizadas, são títulos do Tesouro que foram autorizados e isso afeta. Que é para ver se o Tesouro vai. Exatamente, e isso nós temos que fiscalizar, mas ninguém mais, só nós é que fiscalizamos. Então, indiretamente estamos a assumir que estas garantias, de facto, nós já reconhecemos. As garantias, nós já reconhecemos quando aprovamos a lei orçamental de 2016 para 2017. Nós já aprovamos e nós temos essa responsabilidade, nós não íamos parar. Não é o país, não vive só por causa dos tais valores. Tem muito mais para responder. Mas estamos a falar, não é só isso. Agora, o que estou a perceber, que o seja Fátima, mas não é. Moçambique não vive por causa desse assunto. Moçambique, como dizia ela, afeta a bolsa de qualquer um e também dos deputados. Afeta sim. Nós também somos seres humanos. Nós somos, sim senhora, os 250. Representamos o povo. Também temos nossas dificuldades. Não é assim como as pessoas estão a falar, que tudo é tudo bonito, é um mar grande. Não é nada disso. Nós também sentimos, temos família, temos filhos, temos netos, temos pais, temos mães. Aprovamos, por uma questão de responsabilidade. 2, por uma questão que é uma questão de soberania do nosso país. Quem somos nós, afinal? Qual é o nosso dever? É fiscalizar a ação executiva, é fiscalizar o exercício econômico, como é que está sendo feito. E ali vem escrito as tais dívidas. E nós conhecíamos que havia as tais dívidas, mas não estavam na lei. E como é que íamos discutir na rua, nos cafés? Temos que discutir no Parlamento. E para discutir no Parlamento tem que vir inscrito. E o governo assim fez. Aquilo que aconteceu hoje é espetáculo. É muito bom fazer aquele espetáculo, porque o debate, os posicionamentos foram feitos na aprovação da Conta Geral do Estado na sua generalidade. Foi feito isto. E já sabíamos que a Renamo ia votar contra, o MDM ia votar contra, que sempre nos habitou. Exceção seria o contrário. Se qualquer um votasse a favor, e não fez. Portanto, nós fizemos aquilo que devíamos fazer dentro da lei e vamos ler a linha por a linha o que é que diz a resolução que foi hoje aprovada. Ivete, está satisfeita com este argumento? Era necessário colocar estas dívidas na Conta Geral do Estado para pôr o país a andar? Há o fator responsabilidade, o fator soberania e o fato de que só assim é que o Parlamento pode conseguir fiscalizar.
Eu acho que há muitos assuntos que estão à volta, eventualmente destas dívidas ocultas, destes valores exorbitantes que nós não sabemos quantos zeros têm. O que efetivamente eu quero aqui pensar é que, pensando financeiramente, talvez tenha sido efetivamente necessário inscrever, mas pensando legalmente, quer-me parecer que não. E é como eu penso, infelizmente. Estou a dar um pequeno exemplo, uma hipótese, questões hipotéticas. Doutora Ivete, desculpa, agora chamo-lhe doutora porque é jurista. O problema é que nós temos a primeira comissão, que é da legalidade, e declarou publicamente que não há vícios. Quem é o presidente da comissão? De ilegalidade. Tanto só para acrescentar no seu... Eu não sou jurista, tanto não. Sim, eu dizia, imaginemos que nós temos uma empresa, uma instituição, e que esta instituição tem o seu conselho de administração, ou tem os seus sócios, não é? E de repente o presidente do conselho de administração faz dívidas em nome da empresa, mas de forma ilegal. Os sócios notam que esta situação eventualmente se verificou e depois os sócios vão meter aquela dívida no seu orçamento. Eu faço-lhe esta questão, quer dizer, vou aprovar. Não, os sócios não fazem isto. Os sócios vão efetivamente, foi o que aconteceu, solicitar um relatório de auditoria e abrir os competentes procedimentos, seja ele administrativo interno, criminal e todos os outros procedimentos necessários para imputar a responsabilidade ou daquele que era o gestor ou efetivamente daquela que é a instituição. Não me parece de todo correto que isto venha a acontecer, porque eu pergunto, necessidade de inscrever com que base? Com que fundamento? Porque, com toda a humildade que me é característica, eu questiono, não foi a Frelimo, a bancada da Frelimo, que num primeiro momento não estava de acordo com estas questões todas relativamente às dívidas? Chamar o governo, portanto, para o Parlamento. Para o Parlamento, para efetivamente falar sobre estas questões. E hoje já aceitamos estas questões. E dizemos que é para o país funcionar. Não sei se se lembram porque que a bancada da Frelimo não queria que o debate fosse ao Parlamento. Agora, vamos para todas as consequências. Queremos, vamos fiscalizar. Mas vamos deixar a Ivete terminar o raciocínio. Vamos. Então, eu acho que é necessário termos em conta estas bases. É necessário pensar talvez financeiramente sim, que eu não penso assim, mas legalmente estas dívidas, estas questões são efetivamente ilegais, são até em certo ponto consideradas inconstitucionais, não seguiram os procedimentos internos e não faz sentido que hoje, depois destas questões todas, nós consigamos inscrever e com todas as consequências, não é? Que daí advém. Não é uma tentativa de a todo custo criticar o poder. É uma tentativa de a todo custo dizer há aqui algumas coisas que não estão bem e que não estão corretas e nós gostaríamos de ver mudadas. É por isso que nós fomos lá votar, porque confiamos em vocês. Confio em ti, News. Acho que foi esta a mensagem do povo que apoiou o News. Então nós continuamos a confiar. E se confiamos no News e efetivamente confiamos no Parlamento e no partido no poder, mostrem-nos que efetivamente estão a representar-nos. É esta a questão. Não nos parece lógico. E é uma questão que nós temos, talvez, porque a informação não chega a todos, mas nós temos que aprender a fazer, explicar os motivos, as bases das nossas decisões. Porque hoje não posso dizer não, amanhã de repente dizer sim. Nós estamos confusos. Exatamente. E gostaríamos de ver o nosso país num bom caminho. E com estas situações, nós ficamos sempre na dúvida e não é o esperado. Faz sentido colocar estas dívidas em nome da responsabilidade, da soberania e da necessidade de colocar o país a andar? Claramente que não. E a minha questão até é inscrever aonde? Porque a doutora Narita está a dizer muito bem que em novembro do ano passado o governo disse que ia inscrever no orçamento de 2017, certo? Por que
Então, inscreveu, apresentou a questão das dívidas na conta geral, no relatório da conta geral do Estado de 2015. É que as contas Aqui gerais me do parece- Estado são apresentadas com essa antecedência, não sei se já notou. A questão, a aprovação do Parlamento... Esta é para a primeira inscrição. conta do novo ciclo de Sim, governação. mas o ponto que está em é discussão, a primeira. a questão que a Assembleia ou a Frelimo autorizou o governo foi a inscrever na conta geral de 2017, pelo que as questões da dívida vão aparecer no Deus do relatório de céu. execução da conta geral de 2017. Devia ser este o princípio, porque nós Deixa-me estamos a falar... clarificar. Não, nós estamos a falar É que de uma nós conta retroativa. nem sequer estamos a inscrever em 2017, na conta de 2017. Nós aprovamos a conta geral de 2015. Em 2016, É assim como diz a lei. Sim, mas o que eu estou, o que eu estou a colocar... então daí há uma confusão. A questão que eu estou a colocar é que o governo não faz o relatório Na da conta de 2017, há de vir o relatório da CRO. O governo... Mas é daqui a 2 anos. Sim, mas o governo não faz o seu relatório da conta geral do Estado. Portanto, em 2016... Nem é o governo, é o Tribunal Administrativo. Não. O Tribunal Administrativo faz o parecer à O conta. governo faz o relatório de execução orçamentária que vem... Exatamente. Deixa-me explicar, que vem em setembro, outubro para o Parlamento, para nós prepararmos a aprovação do budget. A questão, Portanto, doutora, o governo não está aqui metido. A questão de fundo é porque que o governo aproveitou-se da conta geral de 2015. É que tinha que ser em 2015 que esse assunto despoletou. E é o primeiro ano do mandato. E acontece Mas que é na conta. agora em 2017 nós discutimos a conta de 2015. Sim, mas em a questão- 2018 Sim, vamos mas- discutir a conta de 2016. Mas a Voltamos conta... dentro de Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe, aos domingos de cá estamos para um olhar aos principais acontecimentos da semana. Uma semana marcada então pelo terceiro adiamento consecutivo por parte da CROL da entrega do relatório sobre as dívidas ocultas e a aprovação por parte da Assembleia da República da Conta Geral do Estado consagrando precisamente essas dívidas ocultas. São dois dos vários assuntos que vamos discutir esta noite com os nossos comentadores residentes, Tomás Vieira Amaro e Jacinto Salema. Portanto, começo precisamente pelo Jacinto Salema, com o seu tema da semana, escolheu a visita do chefe de Estado ao Botsuana. Exato, boa noite. O nosso chefe de Estado visitou na última semana, de segunda a quarta, o Botsuana, em visita de Estado. Acho eu ter sido uma opção muito feliz por parte do nosso chefe de Estado, tendo em conta que Botsuana é um país do qual vale a pena aprendermos. É dos poucos países aqui em África que se destaca em termos da boa gestão dos proventos dos seus recursos naturais. Como resultado disso, Botsuana possui até um índice de desenvolvimento humano acima daquilo que é a média, acima de 0,5, isso é salutar. E por outro lado, Botsuana, mesmo tendo grande parte da sua terra desértica, coberta pela parte do deserto, Botsuana possui uma pujança considerável em termos agropecuários. Nós que possuímos muita terra, muita água, podemos muito bem capitalizar aquilo que eventualmente possamos aprender de Botsuana. Por outro lado, é também de registrar positivamente o facto de nosso chefe de Estado ter apresentado àquele país aquilo que são as nossas potencialidades que podemos oferecê-las aos Botsuanas. Uma delas é o Porto de Maputo. Botsuana não tem acesso ao mar, então por via do nosso porto está a pouco mais de 1000 quilômetros. Obviamente que os Botsuanas podem capitalizar o seu uso, nomeadamente com a recente intervenção. Acho eu que é este tipo de visitas que nos encorajam, diferentemente daquelas que podem ser feitas a países como Angola ou Guiné Equatorial, ou recebendo estadistas desse país. Achamos que Botsuana é um país que tem muito a nos ensinar e por isso está de parabéns o nosso chefe de Estado. Bem, o Tomás escolheu o encerramento do Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendimentos de Pemba como assunto de semana. Tomás? Sim, muito boa noite. Com efeito, escolhi mencionar no início do programa o encerramento aí há uns dias do Instituto Superior de Tecnologias e Empreendedorismo de Pemba.
Este instituto foi encerrado porque o Ministério do Ensino Superior detectou que não tinha condições para lecionar o ensino superior, de forma a que aquilo que anuncia como sendo os conhecimentos que quer transmitir sejam transmitidos e os estudantes aprendam aquilo que devem aprender. Mas, tomando este caso como exemplo, eu penso que está na hora de o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, empreender uma verdadeira operação tronco na área do ensino superior. É que está na moda. Está na moda agora e acho que faz sentido, porque realmente há muita mentira que anda por aí nesses institutos de ensino superior e universidades que efetivamente não oferecem condições nenhumas de formação superior, que apregoam. Pais e estudantes despendem dinheiro, vão à sala de aulas, não aprendem quase nada. Anualmente nós vemos filas e filas de pessoas que são graduadas, mas essas pessoas efetivamente não têm conhecimento que fundamente o nível que ostentam. Acho que é hora de se fazer uma grande operação para que de facto se separe o trigo do joio. Está na hora já. Se no início era preciso libertar para que houvesse iniciativas, acho que agora é tempo de ver a qualidade e dizer quem é que realmente merece ficar no mercado do ensino superior ou não. Não há laboratório, não há bibliotecas. Como é que se pode ensinar no ensino superior sem bibliotecas sequer? Eu próprio acabei por desistir de ensinar uma dessas instituições, porque constatei que depois de fazer os exames, fecharmos o ano, no ano seguinte pessoas que tinham reprovado na minha cadeira passaram de classe, porque o tal magnífico reitor mandou passar de classe. E eu desisti de ensinar nessa escola, mas como essas, há de haver outras onde as pessoas passam de classe e ostentam títulos que não correspondem à verdade. Então acho que é a altura de se fazer esta operação também no ensino superior, para que de facto se separe o trigo do joio. Bem, vamos então aos assuntos que elegemos para esta noite. Começamos precisamente pelo adiamento da entrega do relatório das dívidas ocultas, chamadas de dívidas ocultas contraídas por empresas, pelas 3 empresas constituídas pelo Governo, com o aval então do mesmo Governo. Assim, começo por ti. Como é que olha então este mais um adiamento por parte da CROL na entrega do relatório sobre as dívidas ocultas? Sim. Na verdade, tendo em conta o comunicado da Procuradoria-Geral da República, há mais um adiamento. Desta vez, prevê-se que até 12 de maio, que começa já daqui a 2 dias, vamos ter o relatório. Na verdade, analisando o comunicado da PGR, eu tenho algumas dúvidas que vou de imediato partilhá-las. Diz o comunicado que está-se em processo de reverificação ou verificação, e por outro lado o relatório deve ser sujeito à tradução. Ora bem, os termos de referência da auditoria não são públicos, logo partimos a partir de uma base com certas limitações, mas entretanto, considerando aquilo que é uma auditoria, acho eu que há reparos que podem ser feitos de forma crítica. Eu, felizmente, ando envolvido em gestão de projetos nos últimos 10 anos. A realização da auditoria tem sido parte do meu trabalho. Uma auditoria, quando termina, na verdade, com um relatório que apresenta constatações. Essas constatações são enviadas para o cliente, que é quem encomenda o trabalho, a auditoria, antes da extração da última versão do relatório. O cliente deve verificar cada constatação e dizer se concorda ou não com aquilo que se acha vertido no relatório, ou seja, uma espécie de contraditório. Consoante o tipo de explicação e as evidências que são apresentadas, o auditor decide o que mantém, o que tira, consoante a razoabilidade das justificações. Esse é um ponto. Outro ponto, é bom termos presente que, ainda que a CROL tivesse entregue o relatório até 30 de abril, hoje, portanto, e em português, esse relatório não era suposto estar disponível na íntegra de imediato, segundo a mesma PGR.
Foi-nos dito há semanas que somente um resumo, talvez a parte executiva, é que nos seria presente, o sumário executivo. Normalmente, uma auditoria há de envolver, ainda que feita em chinês, ainda que feita em inglês, em francês, há de envolver um sumário executivo feito tendo como base a língua de origem ou de nacionalidade do cliente que o solicita. Então, teria sido esse sumário executivo a ser talvez colocado no formato de um comunicado e a ser partilhado. Então, acho eu que é pouco crível que tenha sido mesmo problema de tradução a levar com que a divulgação fosse demorada. Na minha opinião, há de ser mesmo por uma questão de verificação, exercício do contraditório, tendo em conta que essa parte não depende do auditor, depende do cliente, daqueles que são visados pelo relatório. Por outro lado, não sei se isto é público, mas eu sei de minhas fontes que a CROL envolveu no trabalho que fez ou que está a fazer em Moçambique o seu escritório de São Paulo, exatamente por causa da questão linguística. Então, para mim, é no mínimo estranho que a PGR tenha nos dito na última semana que a divulgação está atrasada devido a questões de tradução. Entretanto, ao deixar escapar que há também elementos de verificação, logo, eu acho que é aí onde está a chave para percebermos isso tudo. Há vários tipos de auditoria, para além desta que é forense, em bom rigor, e que termina com recomendações que envolvem também uma perspectiva jurídico-penal, tendo em conta que a auditoria forense, por definição, visa captar se houve elementos de índole criminal, quer seja fraude, corrupção, branqueamento de capitais, etc. Acho eu que é pouco crível que a CROL pudesse, em pouco tempo, receber respostas dos visados, tendo em conta, assim, de longe, a profundidade da matéria objeto de auditoria. Não é uma auditoria estatutária, não é uma auditoria de procurement, não é uma auditoria de sistemas, não é uma auditoria ambiental, é uma auditoria forense. Entretanto, as constatações numa auditoria tal devem, de forma redobrada, ser objeto de contraditório, de comentário, de verificação por parte daquele que é visado. Porque o auditor, no fim do dia, tendo em conta que normalmente um relatório de auditoria depois desemboca em processos judiciais, o auditor, à partida, já tem presente que depois há de ser chamado como perito ao tribunal. Entretanto, acho eu que a tese de verificação, de confirmação, de exercício de contraditório me parece ser mais procedente, não aquela de tradução, porque, como dizia, ainda que tivesse sido concluído em português, não era para estar disponível de imediato. Apenas aquela parte resumo, talvez uma ou duas páginas, é que eventualmente seria de domínio público, e mesmo assim, talvez ainda com alguma censura. Bem, Tomás. Eu penso que tudo isto só nos vem reconfirmar que estamos perante um processo, um imbróglio enorme, enormíssimo. O nosso Estado está armadilhado com este processo de todos os lados e, portanto, não vai ser um processo fácil, não está sendo. 3 adiamentos já falam por si, quer dizer que ou a informação não está saindo com a rapidez esperada, ou não tem a qualidade esperada, ou a confirmação dos dados não é fácil e, portanto, há adiamentos sucessivos. Desde logo, a ideia de que nós, o público, só teremos o sumário é uma ideia de cerceamento ao direito à informação, porque o sumário executivo não vai trazer os elementos que nos possam permitir debater com segurança uma questão central do nosso Estado. Então, para mim, só indica uma coisa: estamos com um processo complicado, intrincado, e que, envolvendo tantas instituições, tantas pessoas, todo mundo quer ver o que vai lá sair e como é que se pode controlar a informação de modo que saia com menos pessoas feridas ou mencionadas ou com menos dados, porque está em causa também a segurança do nosso Estado. Então, eu acho que isso mostra que o processo é muito complexo e, portanto, há pessoas que querem a todo custo franquear o relatório, verificar o politicamente correto, e aí a PGR tem que justificar-se, é tradução, é verificação, mas é óbvio que é algo muito mais complexo do que tradução, que pode explicar 3 adiamentos sucessivos de um documento
como este. Então, penso que é a confirmação de que estamos perante um caso complexo. Sim. E que a densa a margem de suspeição que existe relativamente a isto, muito do nosso futuro imediato do ponto de vista de estabilidade também se joga no conteúdo. Sem dúvida alguma. Exato. Sem dúvida. E já está claro, a partir do próprio comunicado, se conclui isso, que o relatório já existe. Entretanto, diferentemente de outras vezes, desta vez está claro que já existe. Está-se à espera da tal verificação ou da tal tradução consoante a versão da PGR atribui-se à CROL isso, mas entretanto é a PGR que o diz, não é a CROL como tal. Já agora seria talvez uma boa ideia que nós próprios jornalistas procurássemos os telefones, os e-mails da CROL e indagássemos, interpelássemos a própria CROL sobre o que na versão dela há de estar a atrasar o relatório, porque é o próprio bom nome da CROL, na minha opinião, que está em xeque, e gostaria... Uma instituição internacional que vem com os... digamos, com créditos. Os créditos que tem a CROL, adiamentos sucessivos desta dimensão. De facto, mancham a sua reputação. Exatamente. Eu particularmente, tendo em conta aquilo que tem sido a minha pouca experiência nesses 10 anos em auditorias envolvendo firmas moçambicanas, inglesas, suecas, dinamarquesas, acho eu que a componente de verificação, tendo em conta a natureza do relatório, há de estar mesmo a concorrer para que se leve mais tempo, até porque é importante também que se explique que um relatório da auditoria, sobretudo forense, chamemos internacional, externa, mas em bom rigor, tecnicamente é forense, é diferente de um relatório de uma visita de trabalho ou de relatório de uma visita de estudo, em que o próprio autor, o seu belo critério, elabora e apresenta. Mas, entretanto, um relatório de auditoria, na parte das constatações e recomendações, o auditor é obrigado, pelos princípios universais que regem a sua profissão, a submeter essa parte em forma de esboço, de draft, ao cliente, para comentar, para clarificar, etc. E só no fim disso é que o auditor extrai a versão final do relatório. Muito bem, vamos avançar. Ainda relacionado com as dívidas ocultas, o Parlamento aprovou esta semana, na generalidade, a Conta Geral do Estado, o que seria, digamos, um acto rotineiro da Assembleia, deixou de o ser precisamente por causa desta questão das dívidas ocultas. O Governo decidiu então integrar na Conta Geral do Estado de 2015 estas chamadas dívidas ocultas, isto não obstante algumas delas terem sido realizadas em 2013, 2014. Digamos que uma solução que foi encontrada foi, do ponto de vista contabilístico, integrá-las na conta de 2015. Tomás, queria ouvir a tua opinião, porque estamos perante uma aprovação problemática que desafia os nossos constitucionalistas a uma reflexão profunda, porque a fronteira entre o jurídico e o político aqui é muito tênue. Não, realmente eu acho que estamos perante um caso que se deve chamar de grave. Não há a palavra mais suave ou mais forte. É uma situação grave. Do ponto de vista concreto, a Constituição da República foi violada pelo Parlamento. O Parlamento violou a lei fundamental. Não podemos ter sobre isso qualquer dúvida. Podemos discutir as circunstâncias que levaram a decisão tão grave. Mas a violação da Constituição da República, sim, houve, porque em momento algum se pode o Parlamento fazer o controle a posterior de dívidas que se contraiam pelo Governo. A Constituição é muito clara, a verificação é prévia, nunca é a posterior. E essa figura de posterior não existe na nossa Constituição da República, nem poderia existir, como é óbvio, sob o risco de que daria ao Governo poderes extraordinários de fazer despesas como as quisesse fazer e mais tarde o Parlamento fosse pedido para a posterior aprovar. Então eu acho que é uma situação de facto grave, séria, que nós atravessamos, mas também mostra que os arquitetos desta maldita dívida armaram-na de tal modo que o Estado não tem como se livrar dela. De tal modo que o governo anterior fez uma arquitetura tão perfeita do ponto de vista de prender o governo, que o governo não tem como, aliás, o Estado não tem como livrar-se da dívida. Porque, como dizia a Comissão do Plano de Orçamento que fez o inquérito, qualquer saída
do Estado dava-lhe problemas. E, portanto, esta solução foi uma solução, digamos que o Parlamento sabia que é ilegal, é inconstitucional, mas se calhar não tinha outra saída. Pois, mas é isso que se coloca. Sim. Se o Parlamento, que é o baluarte, digamos, da Constituição, da legalidade. A legalidade, porque é o órgão legislativo por excelência, portanto, o órgão que tem missão de fazer as leis é o Parlamento, e explicar ao cidadão que aquele órgão que tem a missão de fazer as leis violou estas próprias leis que as fez, mas mais do que as leis que as fez, violou a Constituição da República. Como é que isto se enquadra? Esta solução jurídica, toda ela, quero que se diga que se não olhamos para o relatório da Comissão Parlamentar, da própria Comissão de Inquérito, ela diz-nos todas essas evidências. Eu trouxe aqui alguns excertos, na página 65 ele diz: as entidades ouvidas em sede da Comissão Parlamentar de Inquérito, exceto o antigo Presidente da República, Sua Excelência Armando Guebuza, o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, e o PCA da Proíndicos, Sr. Antônio Carlos de Rosário, demonstraram falta de conhecimento profundo dos contornos dos empréstimos. Ou seja, toda a gente não conhecia isto, menos o Presidente Guebuza, o Ministro Chang e o PCA da Proíndicos. A soberania de um país em 3 pessoas, há qualquer coisa estranha. Depois, demonstraram a falta de conhecimento profundo dos contornos dos empréstimos, não tendo, por isso, dado respostas profundas que pudessem ajudar a Comissão a obter informação capaz de esclarecer sobre a dívida pública relativa às 3 empresas. Depois, diz, a contração dos empréstimos para as empresas mostrou um grau de relacionamento pouco aconselhável entre as instituições credoras, os empreiteiros e as empresas mutuárias. As relações entre as empresas Amatum, Proíndicos e MAME e os empreiteiros e estes com os credores não foi transparente, de tal forma que o Governo deveria ter certificado o processo da execução das encomendas por via de uma entidade fiscalizadora idônea. Pois diz ainda, o Governo, para prestar garantias às 3 empresas no valor que ultrapassa o limite fixado nas leis orçamentais de 2013 e 2014, o pressuposto essencial para a válida emissão daquelas garantias, não solicitou autorização da Assembleia da República nos termos da linha P, número 2 do artigo 179 da Constituição e do número 2 do artigo 9 da Lei número 1/2013, 7 de janeiro, e Lei 1/2014 de Enquajeiro. Depois, o Banco de Moçambique não tem o registro da operação do adiantamento feito em 2014 pela Abu Dhabi Mark de 53 milhões de dólares para juros vencidos de Amatum junto dos credores, tendo sido desrespeitada a lei cambial. Esses são alguns aspectos. Depois diz, desta sessão, a Comissão entende que o Governo, nos anos de 2013 e 2014, além do dever de observar a imposição dos limites orçamentais, tinha o dever de respeitar a natureza do empréstimo, que não o fez. E depois disso, não tendo sido solicitada a autorização parlamentar pelo Governo, pressuposto essencial para a válida emissão das garantias das 3 sociedades, poderia aventar-se juridicamente uma eventual declaração de nulidade das garantias. Exatamente. Contudo, se tal fosse possível, esta não implicaria qualquer lesão dos direitos dos credores, porque haveria lugar à restituição pelos devedores de tudo quanto tivesse sido prestado. Está evidente que houve todo um arranjo a pressupor que se um dia o Parlamento discutir isso, não possa declarar nulidade, não possa fazê-lo, porque fazendo o Estado incorre na responsabilidade civil, obviamente. Exato. E segundo o acordo lá, os tratados de Londres, não é? O Estado até ia perder a sua imunidade de Estado soberano, ia ser processado. E isso é uma situação, obviamente, que o Estado não podia se dar a essa situação. Então, houve uma arquitetura tão bem feita para que o Estado, de forma alguma, se pudesse libertar das dívidas, quer as empresas fossem à falência ou não, quer qual fosse o governo. Isto quer dizer que estamos todos amarrados às dívidas dessas empresas, agora na nossa geração e gerações futuras. Claramente, esta que é a situação final que obrigou o Parlamento a violar a Constituição da República. Sinceramente, como é que olha para este imbróglio jurídico, portanto, reconhecendo que as dívidas são ilegais, portanto, ultrapassaram primeiro o teto daquilo que são os limites orçamentais admitidos pela Constituição e pelas demais leis ordinárias, por um lado. Por outro lado,
a própria legalidade do ato, uma vez que não houve autorização do Parlamento, para além, enfim, de um conjunto de coisas que a própria Assembleia da República reconhece, que não houve transparência neste processo todo. O Banco de Moçambique não foi informado de várias operações, por exemplo, a Abu Dhabi adiantou um valor para os juntos credores, o banco, que é o conselheiro do Estado em matéria de ordem financeira, não é tido nem achado. E, no fim, a ideia de que o normal, a Comissão nos está a dizer é que, dito tudo isto, portanto, a consequência jurídica era a declaração da nulidade de todos os atos praticados pelo governo no tocante a isto. E depois coloca um mais, tem a ver com a reputação do Estado moçambicano junto de instituições internacionais, enfim. Como é que olha? Sim, exato. Na verdade, do ponto de vista jurídico, essa questão das dívidas, chamemos-lhes ocultas, como se tem dito, com incidência em particular nesta última situação de aprovação da conta de 2015 por parte do Parlamento, pode ser juridicamente analisada em duas perspectivas. A perspectiva jurídico-constitucional e das leis domésticas e também na perspectiva de direito internacional privado. Nessa primeira perspectiva de direito constitucional, há que ter presente uma coisa básica como ponto de partida, que é esta. Ninguém mesmo, pessoas físicas, nós, pessoas coletivas, instituições públicas e privadas, e incluindo os próprios órgãos de soberania, os 5 que existem em Moçambique, o Parlamento, o Presidente, o Governo, os Tribunais e o Conselho Constitucional, ninguém está acima da Constituição da República. Ou seja, todos devemos respeito à Constituição, ninguém está acima da Constituição, incluindo, sublinho, o próprio Parlamento. Logo, partindo do princípio de que o próprio Parlamento o referiu, o Tribunal Administrativo o confirmou, a PGR também, etc., que não se obedeceu àquilo que estabelece a norma consignada no artigo 179 da Constituição para efeito de emissão de avales para dívidas que compreendam mais do que um exercício econômico. Logo, estamos tecnicamente em face de um vício muito grave, que é a nulidade. Sendo nulidade, sendo um vício grave, é insanável. Sendo insanável, não há cura possível, do ponto de vista de rigor jurídico. Não havendo cura possível, esta situação desta última semana, da aprovação da conta, contendo essa situação das dívidas, em minha opinião, não passa de um infeliz branqueamento da situação por parte da bancada maioritária no Parlamento. E, por outro lado, é uma situação que deverá ser a todos os níveis desencorajada, tendo em conta que em nenhum momento se deve permitir a violação da Constituição. Neste argumento que a Comissão, e por tabela, a bancada Frelimo acabou celebrando isso, de que o Estado, se declarasse nulidade desses atos, e por via disso o Estado fizesse uma ação de repúdio, ação de repúdio camuflado da garantia prestada, vem na página 69 deste relatório da Comissão de Inquérito Parlamentar que o Estado perderia a confiança no plano internacional. Terceiro, o acto do Governo de emitir garantias faz com que o Estado assuma compromissos no plano internacional e, com efeito, comprometeu-se renunciando à sua soberania, submetendo-se ao regime dos tribunais britânicos, através do ato legislativo de 1978, sobre a perda ou renúncia de imunidade dos Estados que se comprometem com empresas britânicas, o que implicaria processos de execução internacional, do Estado moçambicano, já que o Arcino está a falar no âmbito do direito internacional privado. Este argumento procede, legitima que o Estado possa, vamos lá, legalizar estas dívidas, incorporando-as na conta geral do Estado? Bem, na perspectiva de direito internacional privado, talvez, no lugar de dizer sim ou não, talvez poderia trazer alguns elementos que, na minha opinião, são relevantes nisto. Por que direito internacional privado? Porque estamos em face de empresas privadas, algumas moçambicanas, outras de outras jurisdições. Sucede que, ao que tudo indica, não tivemos acesso aos detalhes contratuais, mas tudo nos leva a crer que sim. Normalmente,
o que acontece, nomeadamente neste tipo de contratos internacionais, há de ter sido exigida naturalmente alguma garantia complementar. Para além da carta confirmando que o Estado moçambicano emite esse aval, há um elemento que se associa a isso, que é, o que isso significa em termos práticos? Normalmente significa que se o avalizado não cumpre as suas obrigações, aquele que dá, o avalista, neste caso é acionado, neste caso é o Estado moçambicano. Logo, emerge aqui, em termos de direito internacional privado, um ponto que para mim é central, que é este. Normalmente faz-se due diligence. A partir da altura que se recebe uma carta dessas, a dizer que Moçambique concede aval, os advogados do Credit Suisse e do VTB eram supostos ter feito due diligence para confirmar se aquela pessoa que assina... Se existe patrimônio suficiente. Tem ou não legitimidade para o efeito, porque podemos estar em face da figura de usurpação de funções. Pode ser que aquele que assinou usurpou as funções da Assembleia da República nos termos do artigo 179 da Constituição da República. Esse é um ponto. O que normalmente se faz? Normalmente... Até porque estamos a falar de bancos que estão habituados a essas práticas sistematicamente. Não basta muitas vezes eu chegar a dizer que tenho bens que garantem, posso exercer garantia sobre o empréstimo que estou a solicitar. É preciso que haja uma certificação de facto que existe esse património para exercer garantia e se eu tenho legitimidade para o efeito. Exatamente. Então, em termos de direito internacional privado, um elemento que normalmente é acionado é a confirmação por parte desse Estado, daquele que é advogado do Estado, que é garante do patrimônio do Estado, que é o Ministério Público, que é a PGR, sobre si. Aquele que emite esse aval tem ou não competência para o efeito. Como é que isso é feito na prática? É feito por via da exigência de um parecer da PGR, devidamente assinado pelo Procurador-Geral da República. Que é uma prática, na verdade, uma prática rotineira. Exatamente. Não sei se isso foi feito, mas desconfio que há de ter sido feito, senão a mera carta, sem essa confirmação, por parte daquele que é o advogado do Estado, desconfio que os bancos... Não, o relatório da Comissão de Parlamento diz que não foi feito. Diz que não houve esse parecer. Ainda que o relatório diga, eu tenho minhas dúvidas, tendo em conta aquilo que é a ciência do due diligence por parte dos bancos. Porque a partir da altura que um procurador que é advogado do Estado confirma, como mera hipótese, não sei se é o caso aqui, qualquer credor internacional em face dessa carta, logo já estaria mais tranquilo, assumindo que aquele que o faz, se a PGR diz, logo tem funções expressas. Mas materialmente estamos em face de usurpação de funções. Logo voltamos àquela situação de nulidade. Sendo nulidade é um vício grave, sendo grave é insuprível, logo, na minha opinião, há de ser problemático. Para pagar o ponto que Ericínio sublinha muito bem, que o advogado do Estado deve confirmar que o Estado está consciente e tem patrimônio para o fazer. Mas deve ser legítimo. Legítimo. Eu acho que não usurpação de funções. Não é de colocar fora a hipótese que mesmo esses bancos, sabendo desse buraco, tenham aceite, porque um Estado está em causa. E acho que é um dos casos que a CROL deve nos esclarecer. E sobretudo tendo em conta as elevadas taxas de juros que estão... Exatamente, tem que nos esclarecer como é que os bancos aceitaram dar este empréstimo se o processo internamente era nulo. Porque era suposto que os advogados, porque houve advogados, não seguiu os procedimentos, houve advogados dos bancos que vieram ver o processo, assessoraram os bancos para os bancos aceitarem o pedido de empréstimo. Como é que os bancos deram esse empréstimo se os seus advogados devem ter visto que é Moçambique quem autorizou as dívidas é o Parlamento, e não foi o caso. Então também não podemos colocar de lado a história de que nesses bancos também há muito crime organizado, nos bancos, nesses internacionais. Há muito interesse obscuro de saquear países pobres como Moçambique, sobretudo países como Moçambique, que nessa altura estavam muito entusiasmados com que vinha aí o gás de palma e, portanto, nós íamos pagar isto sem que ninguém soubesse. E esses bancos muito bem aproveitam esse entusiasmo nosso, muito ingênuo,
e faz esse tipo de contratos. Nós ficamos manietados. Então, eu acho que esse relatório do Kroll vai também, ou deve também nos dar a indicação de que qual foi o trabalho de casa feito pelos bancos. Sim, outro elemento que acho central nesta análise, ainda na perspectiva de direito internacional privado, pode ser que a jurisdição inglesa não seja ou não devesse, numa situação hipotética como aquela que é colocada no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, ser acionada de forma automática. Por quê? Porque, por norma, em sede de contratos internacionais privados, as partes escolhem o fórum que deve reger situações de litígios. Fazem-no tendo como base dois elementos. No âmbito do seu direito de autonomia privada. Tem que haver alguma conexão, seja ela subjetiva ou objetiva. Então não sabemos, não sendo contrato público, se é critério ou não. E pode ser que as partes tenham escolhido uma jurisdição em concreto, que deve ser essa, que deve ser considerada. Agora, em caso não afirmativo, esse instrumento de 1978 é acionado. E as leis suplementares que são convocadas são aquelas referentes à jurisdição escolhida, ao fórum neste caso, não havendo aí as próprias partes no âmbito desses acordos internacionais já recorrem a esses instrumentos internacionais. Aliás, até porque o importante aqui é concluir que tanto na perspectiva jurídico-constitucional quanto na de direito internacional privado chega-se no mesmo ponto de existência de um vício grave. Sendo grave, é nulo. Sendo nulo, é insuprível ou insanável. Logo, estamos em face de uma situação política. E acho preocupante que a Renamo, tendo acesso ao Conselho Constitucional, tenha se limitado a boicotar a sessão e a conceder uma conferência de imprensa, sem no mínimo dizer que iria acionar o Conselho Constitucional para que este se pronunciasse sobre a legalidade ou não desse branqueamento, chamemos-lhe assim, que foi feito pela Assembleia da República. Eu acho que a Renamo, tendo responsabilidades, e sendo talvez a única instituição com acesso à justiça constitucional, que não depende do partido no poder, eu acho que a Renamo tem a responsabilidade de acionar esse mecanismo para que o Conselho Constitucional se possa pronunciar quanto a isso, porque o Conselho Constitucional não pode agir a partir daquilo que é dito na imprensa, nos jornais, tem que ser suscitado. E a Renamo tem legitimidade para o efeito. Acho que eu, que sendo um partido político parlamentar e desta vez possui, reúne os critérios para o efeito, tem mais do que 1/3 dos membros do Parlamento, acho eu que a Renamo não se deve limitar ao mero boicote, à mera lamentação, deve acionar os mecanismos legais para que o sistema seja testado. Essa distração dos partidos políticos já temos visto, e não é a primeira vez. Há uma ordem jurídico-legal que é criada pelo Parlamento e que muitas vezes eles próprios não fazem uso dela e não se percebe muito bem. Uma nulidade é invocável a todo momento e, portanto, não tem prazos. Pode e deve submeter isto para a apreciação da constitucionalidade desta Conta Geral do Estado ao Conselho Constitucional e vamos ver se isso acontece de facto. Há um outro dado, há uma figura em termos no âmbito do direito das obrigações, já estamos a falar disso, que se chama benefício de exclusão. Ou seja, como avalista o governo podia dizer assim, como avalista, portanto, o seu patrimônio é solidariamente obrigado pela dívida. Podia dizer, no âmbito desta figura, só vai ao meu patrimônio quando esgotado o patrimônio das empresas que o governo está a avalizar. Portanto, não se nota que isso tenha acontecido relativamente a isto. Partindo do princípio que se está a pedir dinheiro, a voltar as quantias para investimentos, e se de facto havia consciência de que era para investimento, esse dinheiro tem que comprar o patrimônio. Claro. Se não gera lucros, pelo menos o dinheiro usado para a compra do patrimônio estaria lá. Exatamente. E, portanto, executado o patrimônio dessas empresas, ainda que sobrasse uma parte, portanto, o que se executaria ao avalista, neste caso o governo, seria apenas uma parte, e não em todo, como nós vemos nessa situação. Eu acho que essa figura não está excluída, ainda assim, não está excluída. Pode, sim, por hipótese, as empresas falharem o pagamento e o Estado tiver que intervir, ainda se pode acionar essa figura. Não é? Ainda não está excluída. Já há várias prestações que estão em falta. O ponto é que o Estado realmente não podia assumir algo que não confirmou. Esse é que é o ponto essencial. O Parlamento não podia, aos olhos da lei, legitimar algo que ele
antes não legitimou. Portanto, fazer uma espécie de aprovação a posteriori, isso é que não é aceitável. Até porque depois cria, em termos de futuro, há consequências muito sérias. Cria-se uma ideia de que, afinal, mesmo o Parlamento pode violar a Constituição. E o governo fica assim com a ideia de que podemos talvez cometer alguns excessos, como naquela vez iremos ao Parlamento, o Parlamento vai nos sanar as nulidades. Então, há consequências de facto sérias, temos que ser tiradas deste que aconteceu. Não sei se era possível outra solução, mas a solução foi grave. Quero-vos convidar para um breve intervalo, voltaremos então para a segunda parte deste ponto. A continuar a fazer aquilo que é o trabalho para garantir esta estabilidade do povo. Deputado Venâncio, também queria ouvir a análise da sua bancada em torno desta sessão, mas queria partir de um pressuposto. Uma das questões que a sua bancada e nas suas intervenções em particular levantava voltou a ser em torno da questão da inclusão das chamadas dívidas ocultas na Conta Geral do Estado. E recordamos que nesta quinta-feira, no encerramento da sessão, o primeiro-ministro respondeu e disse algo como a inclusão não significa necessariamente que o Estado esteja, pelo menos para já, a assumir estas dívidas e que não significa necessariamente que será, quer dizer, já são dívidas soberanas, que ainda há um esforço que deve ser feito pelas empresas que receberam este valor e que serão elas a primeira instância a pagar e que o Estado eventualmente poderá entrar como última hipótese. Queria ouvir de si, sobretudo neste aspecto, esta resposta desfaz aquilo que eram, digamos, interpretações, aquilo que eram os comentários que vinham sendo feitos, ou nem por isso? Bom, essa pergunta não tem propriamente a ver com as 5 do MDM, mas como coloca, é assim, eu acho que é isto que eu acho muito interessante, quer dizer, pensar que o povo é assim tão ingênuo, que ainda estamos um pouco na fase pré-independência, em que a ignorância graçava no país, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, porque eu, felizmente, fui analista financeiro durante muito tempo, mas posso tentar explicar isso de uma forma extremamente simples. A partir do momento em que estes empréstimos são inscritos na Conta Geral do Estado, a inscrição é a assunção de que estas contas passam a fazer parte das contas públicas. Agora, o tratamento dela, se esta dívida é uma dívida, vamos dizer, que pode um dia ser considerada um write-off, ou pagável ou não, isso é uma questão a posterior. Mas há um pressuposto básico, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, na matéria bancária, por exemplo. Na matéria bancária, se há um cliente que não paga o banco há 10 anos, o banco dá um tratamento contabilístico específico, passa para aquilo que chama de créditos incobráveis, pode passar para aquilo que também chama de write-off. Quer dizer, eles consideram que para o património do banco já não conta, porque não se espera recuperar, mas continua a fazer parte do balanço do banco. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos essas contas, entrar para a conta geral, estamos a assumir que fazem parte das contas públicas. Então, até o Estado assumir o pagamento delas, o faz muito mais simples, muito mais automático. Portanto, e a nossa questão é central. Não podes inscrever nenhuma rúbrica nas contas sem que essa rúbrica tenha sido devidamente esclarecida. Então, com falta de esclarecimento sobre esta matéria, não há condições objetivas para ela ser inscrita. Como é que tu vais inscrever um certo empréstimo, um certo empréstimo que tu não conheces ainda, neste momento está a decorrer ainda a auditoria da Kroll? Qual era o problema de se esperar os resultados da auditoria da Kroll para sabermos que enquadramento é que íamos dar a este empréstimo? Por exemplo, até agora há uma discussão que ainda não está conclusiva. Este empréstimo é realmente público ou privado?
Essa é uma discussão muito séria. Apesar das empresas, haver empresas que são, por exemplo, do Ministério do Interior, desculpa, do Ministério da Defesa, que é o Montebinga, e a empresa do CISI, que é o GIPS, não é tão automático que isso torna este investimento um investimento público. Esta é uma discussão que tem que ser feita e há muita documentação que tem que vir ao público para esclarecer isto. Então, não há condições objetivas, técnicas, para se inscrever estas dívidas agora, neste momento, na Conta Geral do Estado. Não há condições para isso. Portanto, esta eu acho que não tem que ficar muito claro em relação a isto. Agora, em relação às perguntas colocadas pelo MDM, algumas são comuns, a questão dos transportes, a questão da água, portanto, não restam dúvidas. A questão da água é uma questão muito simples, porque, por exemplo, na questão relativamente ao abastecimento da Matola, Maputo, Buane, nós temos mais ou menos cerca de 2 milhões de habitantes, não é? Nessa região. Mas o sistema que nós temos de abastecimento de água só permite abastecer 250 mil. Portanto, só um quarto da população que vive nesta região é que é, digamos, beneficiária do sistema de distribuição oficial de água. Nós temos aí por volta de 75% que está fora desse sistema. Portanto, isso é gravíssimo e devia preocupar este governo, que os poucos um quarto que existem nem sequer conseguimos fornecer isso. Por quê? Há medo e não há coragem de fazer investimento em duas coisas. Primeiro, são fontes alternativas de água. E outra coisa é a capacidade de captação. Toda a gente está a falar do Rio Imbeluso. Porque o Rio Imbeluso não consegue. Não é isso, não é que não consegue. É que a capacidade de captação que o governo coloca no Rio Imbeluso é que é deficitária. Portanto, à medida que a população vai crescendo, você tem que aumentar a capacidade de captar cada vez mais água no rio. É isso que não está sendo feito, não está sendo dito. Portanto, não há investimento sério na captação e não há investimento sério nas fontes alternativas. Portanto, esta é que é a questão central. E não falar da seca, El Niño, isso também influencia. Mas é um problema de gestão, é um problema de falta de planificação e é um problema de falta de prioridades nos investimentos públicos que têm que ser feitos. A mesma coisa também acontece nos transportes. E nos transportes nós já tínhamos avançado com uma ideia, que é, não se pode, o Buane tem um sistema específico de transportes, Matola tem um, Maputo tem um outro, é uma grande Babilônia. E nós tínhamos dito que tem que haver uma autoridade metropolitana de transportes, formada por profissionais. Quem está a gerir hoje os transportes não são pessoas profissionais, são pessoas que estão lá, digamos, ao acaso, de paraquedas, ou caíram lá casualmente. Tem que haver uma autoridade metropolitana que gera os transportes de forma profissional, científica. É isso que nós não temos aqui, é isso que nós precisamos. Estamos a gerir transporte de forma caótica, como se fosse uma oficina lá do bairro da Mafalala. Agora, outra questão que aqui foi colocada e que nós repisamos é a questão das empresas públicas e das empresas participadas. Parece um tema assim não muito interessante do ponto de vista público, mas é, porque nós até hoje, esta água, estamos a falar de quê? EDM, estamos a falar de EDM, estamos a falar da ADM, os serviços públicos, por exemplo, as empresas públicas até hoje são um fardo enorme para o Estado. E nós não fazemos ideia de quanto recurso está-se a gastar para alimentar a ineficiência. Nós temos 14 empresas públicas. Dessas 14 empresas públicas, só 2 empresas é que prestam contas, é que têm contas. E as 2 que têm essas contas atrasadas por 3 anos. E nós temos dessas empresas públicas, por exemplo, na questão da liberdade de expressão e de imprensa, nós temos 2 empresas que gastam do Estado milhões e milhões de meticais, que é a RM e a TVM, mas que prestam um trabalho totalmente perverso. Quer dizer, aquilo são empresas subversivas à liberdade de expressão e de imprensa. Não, isso tem que ser discutido. E nós temos vários investimentos que o país está fazendo. Onde que o Estado anda a meter o seu dinheiro? Por exemplo, o Estado meteu dinheiro na TDM, nunca ninguém fala disso. 2 bilhões de meticais meteu na TDM, mas a TDM está falida. O Estado meteu dinheiro na HCB, dizem que a hora base é nossa, mas a eletricidade está muito mais cara hoje, está 4 vezes mais cara do que antes. O Estado está a fazer investimentos brutais. O Estado meteu dinheiro no BNI. E o BNI foi um banco que foi instalado para os grandes empreendimentos de Moçambique. Faliram o banco, mudaram totalmente os objetivos do banco e, curiosamente, o atual ministro das Finanças era o PCA do BCI e foram investir quase 2 bilhões de meticais no BNI para uma coisa falida. Portanto, só para nós percebermos que está-se a perder muito dinheiro do Estado em negócios falidos, em negócios apenas para alimentar
os tais 100 elementos, as 100 pessoas da elite moçambicana que estão a sugar e a trucidar o sangue do povo, estão a sangrar esse povo, estão a destruir esse país. Eu não sei exatamente o que ainda restou deste país. Já se vendeu quase tudo. Já se vendeu quase tudo, está-se a destruir o país, está-se a pôr isto uma Babilônia, um caos total esse país. E concluindo, portanto, na vossa análise... Na nossa análise, a apreciação do governo foi verdadeiramente uma calamidade. E se fosse para dar uma nota de 0 a 20, eu dava ao governo 2 valores. E com muita generosidade esses 2 valores. Porque de fato foi uma calamidade total e completa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Mesmo para concluir. Chegarmos até o ponto de sermos os arautos da mentira. Quer dizer, nós fizemos uma pergunta ao Ministro das Finanças para indicar quais são os bancos moçambicanos que estão envolvidos com as dívidas ocultas. Não? Ele chegou lá pura e simplesmente esquivou o assunto. E nós sabemos que há 3 grandes bancos aqui em Moçambique que estão metidos até os ossos com as dívidas ocultas. Um dia desses, esses bancos estão a arrebentar, estão a criar problemas neste país. E ele não fala disto. Pura e simplesmente esquivou este assunto. Portanto, é gravíssimo. Para além da má gestão, é um governo fraudulento, de burla, e eu concordo com o Magomice. É chegada a hora, se me permitir essa câmara virar bem para mim, é chegada a hora dos moçambicanos se levantarem, porque este país não pode continuar assim. Isto não é normal. É o momento dos jovens se fazerem à rua. É o momento, definitivamente, este regime ser removido, porque, de fato, o sistema de gestão desta governação, deste regime, está encalhado, está naufragado, está falido, está falhado. Mas, deputado Venâncio, só em 30 segundos, acha que faz sentido, numa altura em que estamos a falar de diálogo, estamos a falar de paz, estamos a falar de estabilização político-social, falarmos de levantamento... Sim, naturalmente. Estou a falar de levantamento de quê? De armas? É lógico que não é. Isso nem faz parte da nossa ideologia. Eu estou a falar de um levantamento, estou a falar de uma ressurreição das mentes, da libertação das mentes. E levantamento, não estou a dizer partir janelas, partir carros, não é nada disso. O levantamento é os jovens reivindicarem, o levantamento é os jovens levantarem-se, é os jovens não aceitarem, é os jovens se reunirem e dizer a este país, dizer a esta nação que é momento de haver uma alteração total e completa de regime. Deputado, e há muitos... a palavra é sua agora, exatamente para considerações finais. Acho que já estouramos o tempo pela paixão aqui do deputado Venâncio. Fala apaixonadamente de alguns assuntos. Bom, já tinha dito antes que a bancada parlamentar da RENAMO reprovou categoricamente as respostas, porque elas não satisfazem. Na verdade, nota-se com alguma tristeza o exercício que os governantes fazem para trazerem mentiras. Quer dizer, sinceramente, as pessoas, não sei onde está o senso humano, não é? Quando as pessoas sentam, planificam para trazer mentiras ou para se esquivar de coisas, de perguntas claras que são feitas. É o que se notou. Demos só alguns exemplos daquilo que está a acontecer. A questão do processo de adjudicação da importação dos combustíveis é séria. O governo não pode provar aqui por A mais B como é que é feito o concurso. Quais são as razões reais de sempre haverem esgotamento dos combustíveis líquidos e gasosos, neste caso, no mercado? Falei, agora não há gás no mercado. Quais são as razões? Portanto, se tudo isso prova, como já dissemos, que este governo já está a esgotar na maneira de trazer soluções, porque o envolvimento em esquemas obscuros é tão grande que ninguém consegue mais criar ordem. Pode tentar o presidente nisso, mas não vai conseguir. Dizia um colega do painel que o país só tem 40 anos, é uma idade não suficiente. Quer dizer, aliás, estamos em processo. Se tu não consegues mostrar soluções em 10, 15 anos, se ninguém espera mais que você traga soluções em 30, 40 anos. Aliás, espero eu que alguns colegas daqui do painel tenham a idade por cerca de 40 anos, mas todos vocês já pensam numa casa fixa, num carro próprio, são casados, quer dizer, já estão a pensar em afirmar em coisas sérias. Aliás, já pensam em herança para vossos filhos. Agora, um governo que gera o país há 40 anos, pensa que o tempo ainda é pouco, faça favor, hein? Veja lá. Portanto, o povo tem poder para trazer a justiça. E trazer a justiça é dar cartão vermelho ao governo do dia e trazer novidades. Portanto,
como dissemos, o governo tem uma nota fraquíssima. Nós estamos em campanha eleitoral. Nós estamos em campanha, estamos a apelar. Deputado Caifadinho, exatamente para encerrarmos o programa, considerações finais. Bom, considerações finais, eu acho que o mundo foi feito com regras e essas regras Deus emanou para o mundo. É por isso mesmo que também as instituições foram feitas com regra. Se vai ao hospital, há de apanhar um médico, vai a uma oficina, vai apanhar um mecânico, depois vai à pesca, vai apanhar um pescador. Muitas vezes não coincide ser a mesma pessoa. E eu tenho fé que o povo consegue ver quando uma pessoa coincide ser em tudo, saber que sabe tudo. O povo sabe analisar que é um sensacionalismo político. Governar é algo que precisa de muita ponderação, muita serenidade e, acima de tudo, muita responsabilidade. Falar, atacar, insultar e criticar são coisas que podem ir acontecendo, mas precisa de muita ponderação para assumir estas coisas todas. Governar é algo que precisa de muita responsabilidade. Há países que estão democraticamente há mais de 240 anos, outros estão há 200, há 100. Estes países até hoje a gente vê países do primeiro mundo, nas eleições, o povo a reclamar que há falta disto, há falta daquilo. A construção dos Estados, vamos até o fim do mundo a construirmos e o nosso ego sempre vai exigir que a gente quer mais, quer coisa diferente. Antes tínhamos um telefone que não usava o WhatsApp, hoje tens um telefone com WhatsApp, amanhã tens outro que vai ter outra tecnologia. A vida exige sempre coisa que vai crescendo, mas as pessoas que fazem este mundo são as pessoas que devem ter responsabilidade. Eu acho que é normal termos a oposição que temos. Vimos também nos debates o comportamento de muitos deputados, a forma como faziam pergunta e a forma apaixonada e sensacionalista como tem trazido. Só olhar para aqui, eu acho que o deputado Venâncio falou mais de 30 minutos sozinho, nós ficamos a ouvir e ele tem essa paixão de falar. Muitas vezes ter paixão de falar não é paixão de saber fazer. Muito obrigado. Está tudo dito por hoje. Assim que nos acompanhou, fique desse lado. Muito obrigado. Voltamos de hoje a 8 dias. Continua com o resto da programação da STV Notícias.